enquete no ar aí, ó. Quem vai ser campeão? Quem será o campeão paulista de 2026? Palmeiras ou Novo Horizontino? Manda pra cá, escreva aí, mande a mensagem, coloca aí no nosso canal no YouTube aí o teu palpite, né? Pra quem será o campeão? Corintianada, São Paulinada, Santista, certeza que o Novo Horizontino vai estar na frente aí na enquete. Tenho certeza. Mas participa pra eu ver se eu tô com a razão. Porque o palmeirense tá cheio de alegria mais uma vez, mais uma chegada. Todo ano chega em alguma competição. Pode até não ser campeão, como o ano passado não foi. Mas chega sempre. Isso é fruto de uma estrutura que foi montada lá atrás. E quando é que isso vai parar, Marcel Caprese? Ou não para nunca, escolheu um caminho, encontrou o caminho, tá no caminho certo e agora não retrocede esse Palmeiras aí. Olha, é difícil para alguém fazer o caminho hoje, o Palmeiras sair dos trilhos, na verdade. É bem difícil hoje para não seguir esse caminho de profissionalismo, esse caminho de austeridade financeira. A Leila, o Maurício Gagliotti, o Paulo Nobre, os 3 presidentes dessa nova era palmeirense, sempre com pés no chão. Veja, o Flamengo, por exemplo, gasta pra caramba. O Palmeiras agora, mais recentemente, 2 anos pra cá, começou a gastar, porque senão era apostar em jogador mais novo, melhorar o cara e vender pra fora. Então, assim, esse que é o modelo que eu acredito, tá? Veja, o Flamengo contrata jogador pronto, o Palmeiras, ele melhora os jogadores, Flaco Lopes, Giai, Vinha, Piquerez, esse perfil. Mas pra tirar o Palmeiras desse caminho, Morcegão, tem que ser um gestor muito ruim pra assumir a presidência, viu? Ô Maurício Capela, a gente não... Eu não preciso incluir nesse preâmbulo que eu fiz aqui com o Caprese pra falar do Palmeiras. Não precisa incluir o VAR nisso, né? Aí seria maldade da minha parte. Não, seria, com certeza. Seria, seria um belo totó no tornozelo. Mas ontem. Ontem foi complicado, né, Márcio? Na minha opinião, foi complicado. Não, ontem, mas você acha que o VAR ajudou? Não acredito que o VAR ajudou. Eu, sinceramente, eu não consegui entender até agora porque não houve a marcação do pênalti em direção ao Gustavo Gomes, né? Então, tem uma série de opiniões a respeito. O Gustavo Gomes... Qual é a sua? A minha é que foi pênalti, não foi pênalti, foi muito pênalti. Porque o que queria o Gustavo Gomes? Abraçar o atacante do São Paulo com aquele braço todo aberto? Não tem... eu já ouvi diversas opiniões de que teria mudado a interpretação e tudo mais. O fato é que eu discordo frontalmente de que aquilo é um movimento natural. Você anda com o braço aberto assim, Maércio, na rua, na calçada? Se eu andar com o braço como estava ontem, o Gomes, fatalmente, se tivesse um árbitro passando pela rua no momento, daria pênalti. Então, eu discordo frontalmente dessa interpretação. E mesmo que na esteira, no limite, a gente levasse de que uma pessoa pode andar com aquele braço todo aberto, ainda teria a questão do aumento da área defensiva que o Gustavo Gomes proporcionou em relação ao lance do Lucas. Para mim, sincero e honestamente, houve penalidade máxima no lance do Gustavo Gomes e eu também gostaria de entender onde é que existiu a penalidade máxima do Marlon Freitas, outra coisa também que eu não vi. O problema é o timing do pênalti. O pênalti do Gustavo Gomes, o Palmeiras vencia, se não me engano, por 1-0. E a situação do jogo talvez ela seguisse outra batida. O pênalti marcado a favor da equipe do São Paulo em relação ao Marlon Freitas era num outro momento da partida. O timing importa, Maércio. Em clássicos, em jogos complicados, o timing do lance, o tempo do lance importa bastante. Sim, eu tô contigo, Capela. Logicamente que quando eu troquei ideia com o Capretes aqui a respeito do assunto, eu falei dessa potência da estrutura que é o Palmeiras, mas não entrei no assunto do VAR com ele fica à vontade para emitir a opinião dele. Mas aí eu quis só acrescentar a tudo que eu tinha falado do Palmeiras, e não tô dizendo de outros jogos, tô falando do mais recente, que foi ontem, e a classificação do Verdão. Mas essa daí Eu vou buscar, Capela, vê se você se lembra comigo aí, se você lembra. Diga. Teve um lance, acho que foi Corinthians e América, acho que era o Piton, lateral esquerdo, ele estava de costas pro lance. Foi lançada uma bola na área, ele foi em direção à bola, mas de costas pro lance, assim, a bola estava... e bateu na mão dele, ele correndo de costas, e foi marcado um pênalti ali. Acho que você lembra desse lance aí, teve também um Corinthians e Cruzeiro no Pacaembu, um pênalti do Gil, se eu não me engano, no Ronaldo. Foi também. O Gil... Foi muito reclamado pelo Cruzeiro, ali eliminou o Cruzeiro, exatamente, né? O do Corinthians. E outros tantos que a gente tem visto e sendo marcados. Sim. Essa história de critério e tal. Cara, assim, Márcio, eu penso assim, que se fosse, desculpa, Capela, claro, aconteceu,
chama o VAR lá, marca, porque se ficar nessa... esse não teve intenção, mas esse teve. Marca tudo que acaba o problema, né? Não sei se é injusto, né? Mas é o que eu penso. Para isso que tem o VAR, né, Márcio? Esse lance, por exemplo, que eu lembrei, não existia VAR, mas nem no projeto. Né? Não, nada. Era olhômetro mesmo, né? Não existia nem a figura do árbitro, só existia a figura do árbitro observador, que ficava na cabine lá em cima. Mais ninguém. Não tinha mais ninguém naquela conversa. Mas, ô Márcio, eu preciso fazer um parênteses nisso. Sabe por quê, Márcio? Faz. Pelo seguinte, Capretes, Márcio, você que está conosco no Futebol da 105. Essa minha crítica é uma crítica bastante contundente, claro, mas ela não pode ser lida como uma crítica em direção à arbitragem feminina. A gente não pode embarcar nesse discurso, porque fica muito tranquilo e muito fácil. Eu já ouvi algumas pipocadas por aí, algumas coisinhas em relação à questão do gênero, e não tem nada a ver com gênero. Houve um equívoco, na minha visão, eu ainda quero ouvir o Capretes, mas na minha visão houve um equívoco, e isso não tem nada a ver com o fato de ser uma mulher arbitrando futebol ou um homem arbitrando futebol. Isso eu tô contigo. Absolutamente nada a ver. Sabe por quê, Márcio, que eu faço esse parênteses? Por conta de tudo que aconteceu com a Daiane, que tem se comportado de uma maneira absolutamente brilhante no campeonato paulista. Ela já, em outros jogos que eu tive a oportunidade de comentar, ela não foi árbitra e sim trabalhou no VAR e foi muito bem, obrigado. Então é importante que a gente faça essa ressalva antes que leiam de uma maneira, no meu ver, equivocada, de que tem uma questão de gênero embutida. Não tem. Eu faria o mesmo comentário se assim fosse o Rafael Claus, o árbitro da partida, para usar logo o principal quadro de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Ponto final. Capretes, fala. Não, eu concordo. A Daiane Muniz é uma excelente árbitra, mas errou ontem. Ela tinha que minimamente ter ido pro VAR. Né? É que uma coisa que chamou a atenção na hora, e eu estava comentando o jogo, o Gomão narrando, e o Gomão levantou isso. Poucos jogadores do São Paulo reclamaram. O Lucas, que estava envolvido no lance diretamente, ele que toca na bola, ele não falou quase nada. Quem mais reclamou foi o Crespo ali fora do campo, mas não houve uma pressão, né? E é claro que isso influencia. Não deveria, mas influencia. E depois o jogo estava 1-0, né? Quando ela marca o segundo pênalti, que também não aconteceu. O primeiro que ela não marcou foi. O segundo que ela marca do Marlon Freitas no Bobadilha não foi. Tava 2-0 o jogo já pro Palmeiras. Tava 2-0, então muda a história do jogo. E tô com o Capela nessa também, pelo amor de Deus. Nada a ver ser mulher, é a competência. Senão a gente não pode fazer crítica, né? Porque, mas vocês estão criticando porque ela é mulher. Longe disso. Nada a ver. Nada a ver. Falando de futebol. Se fosse o Klaus, se fosse qualquer um no brasileiro, Daronco, qualquer um, seria a mesma crítica. Então ontem ela de fato foi muito mal. E mal também o VAR, que não chamou para a recomendação de ver de novo o lance. Boa. Capretes, 18h32. A gente tem uma enquete no ar aí. Quem será o campeão, né? Na opinião do ouvinte, aquele que participa conosco aqui do 105 FM Futebol Clube. Como é que tá essa enquete aí, Capretes? E como é que tá a participação do ouvinte aqui no nosso programa? Por favor, Marcel Capretes. Não, tá bombando, ô Morcegão. Tá bombando demais a enquete. Bom, tá bom? Tá, mas tá dando novo horizonte. Tá, você é um grande, chamariz. Tem o Chamagol, que é o Gomão, e tem o Chamariz. O Big Gol, esse cara é um Chamagol danado, hein? E o Maciço, hein? Maciço, Osvaldo Maciel. Maciel. Ah, como que é? Parece uma selva mesmo. Assim, né? Você... Não, uma selva, Capelinha. Cada vez que eu pensasse em você, sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê ele? Olha isso, o que é isso, fera? Osvaldo Maciel. Então, a enquete tá 51% pro Novo Horizontino, 49% pro Palmeiras. Mas, pelo amor de Deus, tem muita gente mandando mensagem, Morcegão. Os antes estão na frente, então aí. Os antes estão na frente, Olha, tem, por exemplo, o Paulinho Gouveia, pra cima, Morcegão, sucesso. O Carlos Campos, de Iracemápolis. Deixa eu ver, o Ovídio Santana, o Kevin Santana também. Cadê o Maciço? O Maciço narrou aqui sabadão. Maciço narrou ontem, pô. Novo Horizonte, sabadão. Novo Horizontino 1, Corinthians 0. Enfim, só tem faixa preta, só tem samurai bombando aqui, Morcegão.